Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo em paz. Saudade aí, nunca mais. A gente deu uns glórias junto, Só pela internet agora, né? só pela internet. Eu vejo você só avião, só de avião agora, viajando, Manaus, Amazonas. É, tem pouco jumento agora, tem que andar de avião, né? Ai, pastorzão. Você marcar um café aí pra gente sentar e conversar com um tempo aí de qualidade, pastor. Verdade. Só marcar que a gente aproveitar que eu estou em Não São Paulo. apareceu? A gente Oi? fez um Homens em Ação lá em Guarulhos, lá, a gente ficou te esperando lá, acho que você estava viajando, né? É, tava batendo perna, rapaz. Isso aí. Pastor, hoje nós estamos na viração do dia aqui com o propósito de se relacionar, né? Um relacionamento com a palavra na viração do dia. Gênesis 3:8, né? Tem nos dado essa direção aí. E no capítulo 23 a gente tem um propósito de crescer nesse entendimento. E eu creio que hoje vai ser um momento muito especial aí. A gente tem uma consideração muito profunda com a sua história, né? Um homem de Deus, um homem usado por Deus. Eu queria já começar aqui a testemunhar uma experiência que eu tive com um pastor ministrando aqui na sede, aqui no Avivamento. Certo. Eu, infelizmente, passei mais de 12 anos longe da presença do Senhor. E aí, quando ninguém me queria mais, Cristo me aceitou. E Cristo me chamou de volta, né? E teve um dia num culto, pastor, que o senhor estava ministrando, e o senhor falou isso, exatamente isso. Pode vir, eu sei que ninguém mais te quer. Ele te aceita. Eu sei que não tem mais ninguém que te aguenta. E o senhor foi aprofundando a conversa. Eu falei assim, isso é para mim. Ninguém queria mais, ninguém me suportava mais, pastor. Mas Cristo me aceitou. O senhor falava assim, vem, ele te aceita, ele te amou primeiro. Que benção, né? Foi a benção, pastor. Deus continue te usando, viu, pastorzão? Foi Amém. é uma memória assim que edifica a gente, né? Essas experiências com o Senhor edifica a nossa caminhada. E naquele dia Verdade. eu falei assim, ó, o Senhor está falando comigo, Deus está falando comigo. Que benção. A gente fica feliz, né? Sim? Que a gente está servindo para alguma coisa útil na Terra, né? É. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, ó. Tô Ah, tá. ouvindo. É verdade. O Avivamento em Cristo é uma igreja que, na verdade, eu me sinto parte desse projeto aí, porque desde o início, né, o bispo muito meu amigo, graças a Deus, e não só ele, mas uma série de obreiros, de pastores, que a gente sempre conviveu, sempre tivemos um bom relacionamento, né? E a gente fica feliz, né, de passar pela vida das pessoas e ter uma coisa de importante que um dia a gente transmitiu para alguém, né? Isso é bom Sim, sim. demais. Isso é gratificante demais. Gratificante demais ser usado pelo Senhor, né? Ser um instrumento nas mãos dele. Pastor, vamos iniciar orando aqui, eu vou orar, e aí depois eu É. quero só ouvir e aprender com o Senhor, amém? Ouviu o quê? Mas, rapaz, para com isso. Deixa de prosa, rapaz. Ah, deixa eu iniciar com a oração aqui, pastor. Pai, no nome de Jesus, no poderoso nome do teu filho amado, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós estamos aqui reunidos com um propósito de ouvir a tua voz, de caminhar dentro de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nós queremos revelações da tua palavra. Nós queremos, Senhor, ver a tua palavra nos alimentando. Queremos ser alimentados pela tua palavra. Toma minha vida, a vida do teu filho, toma nossa casa, toma nossa família, guarda, nos protege, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa falar com cada um, com a minha vida, com a vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo, que estão passando por essa live, que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois.
que o Senhor possa falar, Senhor, que o Senhor possa falar e trazer uma direção, trazer, Pai amado, a sua vontade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, Senhor. Nós repreendemos todo o mal e nós queremos ser envolvidos pela tua palavra, queremos nos relacionar com o Senhor. Nos leva ao nível mais profundo de intimidade com a tua palavra. Esse é o nosso clamor, a nossa súplica. O Senhor, nós somos os teus filhos e como nosso pai, um pai não lança fora o seu filho. Um pai, quando um filho pede pão, não lhe dá pedra. Então o Senhor, Pai, nos dá um alimento puro. Nos dá um alimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Nos dá a revelação, Senhor, segredos. Porque nós somos os teus filhos e queremos ser alimentados pela tua palavra. Queremos nos relacionar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bora, gente, bora compartilhar aí essa live. Hoje eu estou com esse pastor Terra, avivado, cheio do Espírito, pastor João Calixto. A gente foi abençoado, eu digo que é a benção pura, né, de encontrar ele aqui. Está em São Paulo, pastor? Oi, São Paulo. Cheguei de madrugada, ontem de madrugada eu cheguei. Então, tá vendo? Só viajando, fazendo missão, falando do amor de Cristo. Então, a gente quer desfrutar deste momento aqui, pastor. E é um momento onde nós queremos crescer no entendimento, aprender com a palavra, né, pastor? Como é importante a gente ter uma direção, né? Saber como agir, saber como falar, saber como se posicionar diante das lutas, né? Diante das batalhas que nós enfrentamos. E a gente sabe que quando nós aplicamos a palavra, nós desmascaramos o inimigo, né? Nós desmascaramos as artimanhas, as ciladas do inimigo. Então, glória a Deus por isso. E hoje nós estamos diante desse capítulo aqui de Provérbios 23, nós estamos diante de Provérbios 23, e nós queremos aqui, né, continuar crescendo nesse entendimento. Nós queremos viver, ser renovados pela palavra, como é importante a gente meditar na palavra, dentro de um devocional, crescer nesse entendimento, né? E a gente sabe que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e lâmpada para o nosso caminho. Verdade. Engraçado, o senhor está falando em Provérbios 23 aqui, e tem um versículo aqui que eu acho interessante, que diz assim, ó, não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras, né? Salomão falando isso, né? E, na verdade, nós não devemos perder tempo, né? A palavra de Deus ela deve ser pregada, mas é claro que também falar para o tolo, eu acho que é um negócio meio chato, né? Porque, na verdade, a gente quer falar, mas a gente quer ser ouvido, não é verdade? Porque, então, quando Salomão dá esse conselho para a gente, assim, ele quis dizer o seguinte, não joga conversa fora, não. E, às vezes, nós perdemos o nosso tempo jogando conversa fora, não é verdade? Falando aqui, não é preciso falar. Então, uma das coisas mais interessantes, e o Senhor tem o dom da fala, como Deus deu para mim também, e nós aqui temos o dom da fala, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu de falar, né? Pregar, falar de Jesus, instruir as pessoas o caminho que elas devem andar e tal. Até porque eu tive um passado um tanto quanto complicado, e a minha história passada hoje, as pessoas confrontando o meu presente com o meu passado, eles vão entender que existe um Deus grande, um Deus todo-poderoso. Porque eu estava mais ou menos igual ao senhor, assim, quando eu preguei, sabe? Ninguém mais queria, não tinha mais jeito. Eu já estava, ninguém mais me queria. Então, mas Jesus, ele me deu uma chance, uma oportunidade, abriu uma porta para mim e tal. E é engraçado que logo que eu aceitei a Jesus, eu recebi uma mensagem assim, isso faz muitos anos, né? Porque agora em maio fez 34 anos que eu sirvo a Deus, e alguém me deu uma mensagem dizendo assim, eu estou te chamando, mas a sua voz será ouvida em muitos lugares, né? Então, por isso que eu gosto desse verso aqui, porque fala da nossa fala, né?
Você vai falar em muitos lugares, muitas pessoas vão te ouvir. E é um prazer que eu tenho de pregar, é de falar. Eu não posso ver meia dúzia de gente que eu já estou querendo falar. Que é muito importante a gente tirar aquilo que a gente tem no coração, né? Que Jesus fez uma obra muito grande na nossa vida. Quem éramos nós e quem somos nós hoje, né? Então, a nossa vida, ela na verdade, ela pode ser um modelo para esta sociedade nossa, né? Especialmente para aqueles que conviveu com a gente, aquelas pessoas que esteve bem perto da gente e viu quem nós éramos e hoje e o que Deus fez na nossa vida. E Deus é grande. Então, e essa live eu acho que é algo muito importante para nós também, né? Porque eu estou tendo a oportunidade aqui de abrir meu coração. E hoje eu estava falando de um homem, né? De um homem pela manhã, Jacó. Esse Jacó é aquele cidadão na Bíblia que todos nós temos um pouquinho de Jacó, né? E muitos de nós somos um Jacó inveterado lá no nosso passado, até aquele encontro verdadeiro e real com Deus, né? Saímos marcados, mas mudados para sempre, né? Então, é interessante que eu estava observando, e até falei da história de Jacó hoje, porque ele passou por todo aquele processo, ficou 20 anos longe da casa do pai, com o tio Labão, e depois um dia ele volta. Aí no Val de Jaboque ele é tocado, ele é transformado, ele é mudado, ele volta para a tua terra, né, que era o seu sonho, e era também um projeto de Deus. Mas quando Jacó ele volta, ele vai morar num certo lugar ali, e acontece um problema muito sério ali. Algo muito... Porque a sua filha parece que foi dar uma olhada lá nas filhas da terra e acabou que um cidadão abusou da moça. Jacó até, porque era um homem pacato, Jacó não era de confusão, de encrenca, era tranquilo. Ele foi lá e fez um pacto, vocês vão circuncidar todo mundo e a gente torna-se um só povo, está tudo certo. Só que os filhos de Jacó ficaram quietos na hora do ensinar, mas depois na surdina foi lá e matou um monte de gente, foi uma coisa terrível. Aí Jacó teve que fugir, né? Teve que fugir e tal, e interessante que a Bíblia diz que Deus colocou terror no coração daquele povo ali para não ir atrás de Jacó. Só que Jacó vai embora, quando ele está bem tranquilo, no capítulo 35, Deus aparece para ele e diz assim, levanta-te e desce a Betel, e levanta um altar ao Deus que te apareceu no dia da tua angústia. Então aqui, qual é o conselho aqui é o seguinte, Jacó, depois do susto que ele tomou, ele entrou na sua zona de conforto outra vez, né? Isso é muito comum para nós seres humanos, né? Depois que a gente leva aquele susto assim, a tempestade passa, aí a gente se acomoda novamente, né? Então foi quando Deus chamou ele só, vai a Betel, levanta um altar ao Deus que te apareceu no dia da tua angústia. Aí ele chama as filhas, manda tirar os ídolos e tal. Quer dizer, Jacó fazia tempo que não ia a Betel, né? E a gente não pode se afastar de Betel. Betel é casa de Deus, é o lugar da mudança, da transformação, é o lugar da alegria, da paz, do renovo. Em Betel você encontra tudo para a sua necessidade. O que você precisar tem em Betel. Mas quando a gente entra na zona de conforto, a gente, né, fica um pouquinho longe de Betel. Nós aqui agora nós estamos em Betel, né? Relacionamento, conversando. Mas por que Deus chamou Jacó para ir a Betel? O senhor estava dizendo, Deus ele é um ser pessoal. Ele vive de relacionamento, ele gosta de se relacionar com o ser humano. Então, é tão importante isso que quando a gente quer se distanciar um pouquinho, ele chama a gente para perto, né? Eu tenho uma frase que eu digo que quem ama quer estar perto, e Deus quer estar perto da gente, né? Agora só não sei o que nós temos de interessante para Deus querer ficar perto de nós, né? Então, é algo que... Oi? É algo que a gente tem que parar para pensar. Então, não fale aos ouvidos do tolo, porque ele vai desprezar as tuas palavras. Mas fala para o sábio. O sábio vai te ouvir, vai dar ouvido às suas palavras, vai aprender, vai entender, vai raciocinar, vai compreender e vai dizer, olha, esse moço aí, essas palavras que ele falou, eu vou guardar. Então, é muito importante isso. Então, voltando para esse Jacó, né? Aquele homem tão enigmático, uma figura tão assim interessante, né? E a gente fala tanto de Jacó, né? Aí ele vai lá em Betel, ele levanta um altar e tal, aquela coisa toda, porque o altar, na verdade, é o lugar de encontro, né? É onde a gente vai até lá para se encontrar com Deus,
Deus fala com a gente. Porque quando ele mandou levantar o altar lá no livro de Êxodo, ele disse assim, olha, faça para mim um altar, e ali vocês levarão as suas ofertas, e vocês serão santificados pela minha glória. O altar tem essa importância, né, de nos santificar. Mas o nosso adversário quer que a gente fique cada vez mais do altar de Betel, mas Deus ele nos traz para perto. Ainda bem que Deus é maior, que Deus é grande, está sempre nos colocando mais próximo de Betel. E hoje nós estamos aqui em Betel, para a glória de Deus, mais uma vez. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Bênção. Pastor, é importante a vida de Jacó, né? Porque ele teve uma experiência aí marcante com o Senhor, e a partir dessa experiência ele teve uma transformação profunda. E nos versículos 29 e 35, né, fala justamente sobre essa questão do excesso da bebida alcoólica, né? O Provérbios fala da questão do excesso da bebida alcoólica. Eu, durante minha fase mundana, uma triste lembrança, era justamente por conta do alcoolismo, né? Eu não sei se o pastor já teve algum vício, né? Eu já fui viciado na bebida alcoólica. E aonde eu chegava, eu acabava com as festas, né? Chegou o fim da festa, chegou o famoso acaba a festa. É o espalha-brasa. Espalha-brasa. E eu chegava porque eu queria arrumar briga, bebia, né? Mas a gente vê como que a bebida, ela traz uma sedução e, ao mesmo tempo, é um abismo que vai conduzindo a vida da pessoa para outro abismo, né? O resultado sempre é escravidão e dor, né, pastor? Verdade. O resultado do alcoolismo é sempre escravidão, dor, sofrimento e morte, né? E morte. Quem bebe, né, não consegue ter uma vida equilibrada, e hoje a gente sabe que uma pessoa embriagada, ela consegue ver as coisas, não consegue, né? Não consegue ver as coisas como elas são. E a gente vê o índice aí de homicídio, de feminicídio, de acidente no trânsito, matando inúmeras pessoas, né, pastor? Matando muitas pessoas, destruindo casamentos, destruindo famílias. E não dá para compactuar com a bebida alcoólica, né? E dentro dessa realidade, Cristo entrou na minha vida e me transformou, pastor. Eu lembro que quando eu fui alcançado pela graça em 2011, eu estava numa época, era uma época de carnaval, e todo mundo ligando, convidando para ir, né, para aquele lugar, né? Eu queria ir, mas um dia um homem de Deus, nessa semana, um homem de Deus me chamou, né, para eu ouvir a palavra, para passar um final de semana com o Senhor. E foi naquele dia, naquele final de semana, que eu tive uma experiência muito profunda e marcante com o Senhor. E a partir daquele dia, a partir daquele final de semana, eu não queria ir, pastor. Eu não queria participar. E a pessoa falou assim para mim, olha, você já tirou um final de semana para beber, para ir para balada, para, sabe, sair com mulheres. Você já tirou um final de semana para fazer várias coisas. Tira um final de semana aí para ouvir a palavra, para você buscar a presença de Deus. E aquilo me incomodou, e era verdade, né? Há anos, pastor, há muito tempo. Tá me ouvindo, pastor? Deu uma travada aí, gente. Travou. Eu acho que travou. Vamos esperar aí. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que caiu. Saiu. Saiu a conexão. Acho que travou aí, ele caiu a conexão.
eu vou encaminhar, se ele voltar, eu vou encaminhar. Mas, enfim, né, foi um final de semana onde eu fui alcançado pela graça do Senhor. Como é importante nós termos essa ousadia de convidar as pessoas, de chamar as pessoas para ir ouvir a palavra de Deus, para ir para o encontro com Deus, para poder participar, né, onde a palavra de Deus vai ser liberada, onde vai ter um mover ali sobrenatural, né? Porque o Espírito Santo de Deus convence. A minha carne queria ir para a farra, a minha carne queria ir para a balada, a minha carne queria, né, saciar o vício. No entanto, né, aquele confronto que eu recebi, né, aquilo ali me incomodou, aquilo me trouxe um santo constrangimento. E diante daquele santo constrangimento, eu fui, né, e nunca mais eu voltei a beber para a glória do Senhor. Então, gente, se você tem alguém que precisa aí ouvir a palavra, se você tem alguém que necessita de uma mudança, de uma transformação, não pense duas vezes, convide essa pessoa. Convide ela para ouvir a palavra de Deus, seja no encontro com Deus, seja, né, nos cultos da igreja, seja numa senha, numa visita de paz, porque a palavra de Deus, ela muda a pessoa, ela transforma a pessoa, ela, né, ela vai transformando a pessoa, vai mudando a pessoa para que ela possa, né, ser liberta do vício. Então, na medida que a pessoa vai buscando o Senhor, né, ela vai se libertando dos vícios. Isso é um testemunho que eu carrego, né, e eu louvo ao Senhor, louvo as pessoas que se levantaram para estender as mãos quando eu estava no mais fundo do abismo, né, no lamaçal do pecado, porque a partir daquele momento a palavra de Deus foi trazendo transformação e mudança para a minha vida, e desde 2011 nunca mais eu voltei a beber. Amém? Então é isso, gente. Eu acho que o pastor João Calixto, ele não vai voltar mais, deve estar com algum problema de conexão no Instagram dele, mas a gente entende que a Bíblia, ela condena, né, a bebida alcoólica, né, e a gente sabe que o próprio Jesus aí, né, ele nos liberta, né, Jesus é que liberta, né. A bebida alcoólica, ela é o maior ladrão de cérebros do mundo, né. Está por trás aí de 60%, olha esse dado aqui, é importante, está por trás de 60% dos crimes passionais, dos feminicídios que nós conhecemos, né? E dos acidentes automotivos. Então, os cemitérios estão cheios de suas vítimas, né? O cemitério está cheio de vítimas, de pessoas que se deixaram se influenciar pelo vício do álcool. Então, infelizmente, os que entregam a sua vida à bebedeira se renderam aos lamentos, né? E muitos usam isso como um meio de fuga, né? Um meio de fugir do problema, de não enfrentar o problema, né? Uma válvula de escape. O problema é que quando sai, né, volta. Exatamente, o Elias trouxe um exemplo bíblico aí que cabe muito bem no que nós estamos falando aqui, né? A queda de Noé, né? Foi a bebida alcoólica, e hoje a gente sabe que quem se embriaga busca, né, um mal contra si mesmo, cava, né? A pessoa está cavando o quê? A sua própria cova e pavimenta o caminho da sua própria destruição. Então, a sedução da bebida alcoólica está aí, nos comerciais, às vezes em amizades, às vezes, né, em lugares onde a gente passa e vê, né, as propagandas aí, né, mas a gente sabe que os que desprezam o seu poder, né, e andam na contramão, têm uma vida, né, de equilíbrio, têm uma vida estável, têm uma vida onde a pessoa pode ter os seus projetos realizados, porque a bebida, ela rouba, né, o projeto, rouba a direção que Deus dá, né?
a bebida, ela dá um bote muito certeiro na vida da pessoa, né? Nutre uma ferida ou uma carência, né? Então, alguns, porém, apesar de flertar com a bebida, né? Tem a possibilidade de sair, sim, né? Há, sim, a possibilidade de se libertar, né, dos vícios, né? Há, sim, né? Jesus, ele continua libertando as pessoas dos vícios, né? A sua presença é maravilhosa. Quando a presença do Senhor chega, meu irmão, né? Minha irmã, não tem vício, não tem prazer maior, né? Então, os efeitos, né, do alcoolismo são desastrosos, né? São desastrosos. O vinho, né, a bebida em excesso provoca o quê? Alucinação, né? O álcool tem o poder, né, de tirar, né, o equilíbrio, a sobriedade na vida da pessoa. A embriaguez rouba o equilíbrio, rouba o cérebro da pessoa, né, embaralha a sua visão, né, entorpece seus olhos e sua boca. Então, hoje eu levanto, né, a bandeira contra a bebida alcoólica, né, em hipótese nenhuma, né? Eu creio, né, que seja possível alguém ter uma relação com o álcool. Então, a pessoa que se embriaga tem os seus sentidos alterados, né? Entre os muitos efeitos do álcool, né, os versículos em apreço que nós lemos aqui, o versículo 33, os teus olhos serão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Você já parou para sentar com uma pessoa que está embriagada? O quanto que você ouve de perversidade, de imoralidade e de coisas que são impuras? Então, uma pessoa bêbada não consegue ver as coisas como elas são. Então, eu creio que você que está aí me ouvindo, eu creio que você conhece alguém, né, que está nesse cativeiro, está, né, passando por essa situação, está com dificuldade em se libertar, em sair desse vício, mas tem solução, sim, né? Tem solução. Cristo continua libertando as pessoas dos vícios, né? Então, a avaliação, né, da realidade muitas vezes é completamente errada. Quando as pessoas vêm e falam, né, para uma pessoa, esse daí não tem mais jeito, olha a condição dele, tem jeito sim, né? Cristo, ele continua mudando, né? Nós precisamos mudar a nossa percepção, né? Nós precisamos mudar o nosso discernimento, porque quem muda pessoas é o Senhor, né? Então, eu creio, né, que a pessoa, quando ela é alcançada pela graça, alcançada pela maravilhosa graça de Cristo, há uma mudança profunda e significativa, né? Nós sabemos que o beberrão começa a sua triste jornada olhando, né, para o copo. É atraído pelo vinho, né? É atraído pelo brilho da bebida, né? E há uma sedução toda, né? Há questão emocionais, né, envolvida, que termina, né, numa caminhada triste, né? Mas nós, estando diante da presença do Senhor, né? E hoje a minha palavra é gratidão, porque um dia, né, eu usava droga só para continuar bebendo, né? Havia um domínio sobrenatural sobre a minha vida, um domínio maligno sobre a minha vida, que me conduzia cada vez mais à embriaguez. E glória a Deus que desde fevereiro, se não me falha a memória, dia 23 de fevereiro de 2011, quando eu fui para aquele encontro com Deus, fui não querendo ir, fui renunciando a algumas propostas para poder ir pular carnaval e beber, né? Fui para aquele final de semana com aquele confronto que eu tive, um santo constrangimento, aquela pergunta me gerou, né? Olha, você já tirou um final de semana para beber, para ir para balada, para sair com mulheres, para farriar. Tira um final de semana para Deus. Essa pergunta gerou em mim um santo constrangimento. E esse santo constrangimento me fez pensar, falei, é verdade. Há muitos anos eu não
buscava o Senhor. Há muitos anos eu não tinha uma busca intencional, né? Eu não buscava o Senhor com o meu coração de uma maneira intencional. A princípio eu queria ir só para poder passar um momento, né? Sem compromisso, para dar uma resposta mesmo para aquele confronto que eu havia recebido. Porém, meu irmão, a graça de Cristo me alcançou, a palavra de Deus me envolveu. Então creia, pode ser que você tenha algum conhecido, algum familiar, talvez alguém muito próximo de você esteja passando por este vício do alcoolismo, né? Mas Cristo, Ele continua libertando, Ele continua transformando a vida das pessoas. Então, nós precisamos crer e continuar, né, convidando essas pessoas para ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que liberta. É essa palavra aqui que eu fui envolvido por ela e fui despertado, estava morto espiritualmente, né? O mundo espiritual estava governando e dominando a minha vida, né? Dominando os meus sentimentos, dominando as minhas emoções. Porém, né, era morte, roubo e destruição. Como eu falei aqui na live com o pastor João Calixto, né? Aonde eu chegava, né, era briga, era discussão, era confusão. Chegou ao ponto de muitas pessoas não me quererem mais, não aceitar. É como se eu chegasse, as pessoas se afastassem, né, se distanciando mesmo, porque eu já estava ao ponto, né, de ficar um dependente mesmo alcoólico, né? E glória a Deus, né? Glória a Deus, que eu creio que no lugar da minha maior dor, do lugar onde eu fui mais preso, cativo, né, ao vício, o Senhor, Ele usa, né, a minha vida para a glória do Senhor, para poder libertar os cativos e oprimidos, né? Por isso que a palavra é rema, né? Por isso que aquela palavra que o João Calixto ministrou aquele dia foi rema, porque ele também um dia, as pessoas, como ele testemunhou hoje aqui pra gente, as pessoas também não queriam mais ele. Diante daquela realidade, né, a palavra dele, quando ele ministrou, foi rema para o meu coração. Então hoje eu tenho testemunho, né, de pessoas que caminham comigo, que para a glória do Senhor, que bebiam junto comigo, que hoje foram alcançadas também pela graça, foram libertas dos vícios, né? Pararam de beber, tiveram suas vidas restauradas, a família restaurada, casamento restaurado, para a glória do Senhor, né? Para a glória do nome do Senhor. Hoje eu tenho o prazer de testemunhar, né, e ver que um lugar onde eu me embriagava, um lugar onde eu usava droga, hoje, né, já não é mais, né? Fechou, aquele bar fechou para a glória do Senhor. E que você, quando passar em frente de um bar, né, como esses lugares roubam a paz das famílias, como homens deixam, né, infelizmente, de levar os recursos que chegam nas suas mãos, né, para dentro de casa, para prover a esposa, prover os filhos, sustentar os filhos, e infelizmente eles pegam esses recursos e levam, né, para o bar. E 80%, 90% fica ali no bar. Então, quando você passar no bar, profetiza, né? Libera uma palavra. A palavra é a semente, né? A semente é a palavra. Então, libera uma palavra, né? Glória a Deus, a supervisora Anice falando, uma família foi a minha, né? Glória a Deus por isso. E nós queremos a vida de outras pessoas também sendo alcançadas, né? Creia que Deus é poderoso. Ele muda, Ele transforma. Basta lançar a palavra, né? Muitas vezes não precisa nem entender, nem saber, mas a palavra, lança a palavra e espera, né? Olha, você vai ser liberto, você e a sua família vai ser restaurada, né? Creia que há poder, creia que há, né, uma palavra que transforma, porque Ele é fiel, né? Nós temos testemunha, a supervisora Anice, né? O supervisor Francisco falando aí, Deus é bom, maravilhoso. E glória a Deus por isso. Como a bebida alcoólica, ela vem destruindo os lares, né? E nós, como intercessores, nós não podemos aceitar passivos, né? Sem ter nenhuma iniciativa, sem ter nenhum compromisso, sem ter nenhuma atitude contra, né? Em relação às bebidas, né? Em relação ao alcoolismo. Então nós estamos aqui hoje para denunciar, né? Denunciar o vício do álcool, denunciar
né? Porque a propaganda é muito bonita, né? As pessoas falando, né? Como a propaganda, ela passa algo que de fato não é verdade, né? A propaganda é uma estética para chamar a atenção, mas a consistência não existe, né? Porque a gente sabe que é morte, roubo e destruição. Então, gente, a minha oração hoje, né, é que você que conhece alguém que está preso nesse vício do alcoolismo, que você possa levantar um clamor, né? Que a presença de Deus possa reinar e governar na vida dessa pessoa, para que ela nunca mais volte a beber, porque eu sou testemunha viva. Um final de semana ouvindo a palavra, um final de semana no encontro com Deus, eu renunciei várias coisas, várias propostas, e eu fui para esse final de semana para ouvir a palavra e nunca mais eu voltei a beber para a glória do Senhor. Cristo me visitou ali naquele dia, o Espírito Santo de Deus preencheu o vazio que existia dentro de mim, um vazio existencial que existia dentro de mim, que eu entendi, né? E ali eu passei a entender que somente Cristo podia, né, preencher esse vazio existencial, e eu agarrei essa segunda oportunidade que eu tive. Eu agarrei e creia que quando você orar, quando você semear a palavra de libertação, de salvação na vida dessa pessoa, ela também será salva, ela também será liberta, ela também vai se converter para nunca mais voltar, né, a ter uma vida, né, de embriaguez em nome de Jesus. Amém? Então, os efeitos do álcool são desastrosos, né? O vinho traz uma sedução, a bebida alcoólica traz uma sedução, né? Mas nós sabemos que o efeito do álcool, né, é devastador, traz divórcio, traz destruição da família. E nós sabemos que o fundo do poço, né, do beberrão é morte, roubo e destruição, né? E se você conhece alguém, né, alguém que está nessa condição, profetiza. Não desista dessa pessoa. Vai até ela, lança uma palavra, lança uma semente, que é a palavra. Fale de Cristo. Fale para ela que existe, né, uma direção, existe um lugar de segurança, existe um lugar onde ela pode ser liberta do vício do álcool. Amém, gente? Eu quero deixar essa palavra, esse meu pequeno testemunho aqui, de alguém que um dia foi viciado no alcoolismo, de alguém que um dia foi, né, um Jacó, e que hoje, né, Jacó, um enganador, né, alguém que vivia, né, enganando as pessoas, alguém que vivia na mentira, alguém que vivia nos vícios, né, alguém que vivia na imoralidade. Eu era essa pessoa. E hoje, né, desde 2011, eu fui alcançado pela graça. E eu tenho lutado para cada dia mudar o meu caráter, mudar a minha personalidade por amor a Cristo, porque eu vivenciei a presença de Deus, eu senti a presença de Deus, eu fui marcado com a presença de Deus, e hoje não existe, né, não existe embriaguez, não existe prazer da carne que seja comparável, que possa se comparar com a presença de Deus. Não existe nada. Então essa camisa aqui reflete a minha gratidão ao Senhor. A minha gratidão, eu anseio, eu desejo cada vez mais buscar ao Senhor. A minha busca hoje é intencional. Que a sua busca também seja intencional, porque a presença dEle, meu irmão, a presença dEle, né, supre toda a nossa carência. A presença dEle gera em nós um santo constrangimento para que haja conversão, para que haja mudança, para que haja um redirecionamento da nossa rota. Então creia que independente como esteja a situação dessa pessoa, ou talvez seja você que esteja me ouvindo aqui,
creia que a presença de Deus, que você seja marcado pela presença de Deus, assim como um dia eu fui. Naquele dia eu fui marcado com a presença de Deus, e a partir daquele dia eu decidi nunca mais voltar a me embriagar. Nunca mais eu voltei a tomar uma bebida alcoólica na minha vida. Nunca mais eu usei, né, nenhum tipo de droga para poder continuar bebendo. Então, cuidado, porque a bebida alcoólica, ela mata. A bebida alcoólica rouba e destrói a vida das pessoas. E tem sim um espírito maligno que age por trás disso. Naquele dia, naquele encontro, eu tive uma experiência muito profunda. Eu vi como que um espírito maligno de alcoolismo mesmo saía da minha vida. E era algo demoníaco mesmo, né? Algo que me dominava, porque eu prometia várias vezes em parar de beber e não conseguia. Eu queria, mas existia uma força maior do que a minha, que me conduzia a ser um alcoólatra quanto mais. Mas por quê? Porque eu estava sozinho no mundo espiritual. Porque eu estava, né, a casa estava vazia e esse espírito imundo, esse espírito maligno de alcoolismo governava e dominava a minha vida. Governava e dominava os meus passos. E para a glória do Senhor, né, aquele dia eu entendi, né, o porquê que eu não conseguia parar de beber. Aquele dia eu entendi porque eu não conseguia cumprir com as promessas que eu havia feito com a minha mãe, com os meus filhos, com as pessoas que se relacionavam ainda comigo, né? Eu entendia porque havia um espírito maligno que agia na minha vida. Havia um espírito de alcoolismo que dominava e governava. Mas naquele dia eu entendi que quando eu aceitei a Cristo, eu precisava encher a casa. E desde então, meu irmão, minha irmã, a partir daquele dia que eu entendi isso, que eu não poderia mais viver como eu estava vivendo antes. A partir daquele momento que eu entendi que Cristo estava me chamando para um novo começo, para uma novidade de vida, nunca mais eu voltei a beber. Nunca mais eu voltei a beber. Então, gente, é o mundo espiritual, semeie uma palavra de salvação, de libertação na vida dessa pessoa que você conhece, que está passando por essa dificuldade de sair do álcool, de sair do alcoolismo, semeie na vida. Ministre, não desiste, porque Cristo ele continua mudando e libertando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar, eu quero interceder, porque eu creio que essa palavra que é viva, ela é como uma espada de dois gumes que penetra, né, entre a divisão da alma e do espírito e apta para discernir pensamentos humanos. E eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa e ela vai surtir resultado na sua vida. Você que está me ouvindo aqui, eu quero te agradecer, eu quero que o Senhor venha resplandecer a sua luz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estou caminhando para o final. Eu creio que você é um instrumento nas mãos do Senhor e o nosso clamor hoje é: usa-nos, Senhor. Usa-nos para saquear o inferno. Usa-nos, Senhor, para levar outras pessoas a ter um relacionamento, a serem libertas dos vícios. Usa-nos, Senhor. Usa, Senhor, essas pessoas que estão nos ouvindo aqui, Pai amado, para libertar, para salvar, Senhor. Porque o Senhor age, o Senhor trabalha através da instrumentalidade. Nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Creia nisso. Eu creio que você conhece alguém, né, próximo de você que está em algum vício e que através da sua vida basta uma palavra. Basta uma palavra para que Cristo possa agir na vida dessa pessoa e Deus quer usar você como instrumento. Amém? Deus quer usar você como instrumento para libertar as pessoas. Amém? Para ser um instrumento nas mãos dela. Em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar? Eu vou orar e quero interceder.
Eu creio que o Senhor tem falado conosco. Eu creio que nós, hoje, queremos nos embriagar com o Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Como é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Como é bom nós entendermos que somos casa, templo do Espírito. E quando nós somos templo do Espírito, nós podemos nos encher do Espírito Santo de Deus até transbordar, até inundar, até não ter mais lugar e transbordar para a vida de outras pessoas. Essa é a minha oração e a minha intercessão por você hoje, que você possa transbordar do Espírito de Deus, que você possa ser cheio do Espírito, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar e interceder pela sua vida e agradecer por você, né, ter ficado até agora, esse momento comigo. Nós iniciamos com o pastor João Calisto, ele trouxe uma palavra para nós, mas a conexão dele caiu. Um homem de Deus, né, um homem aí que é a referência, um homem aí que nós temos o prazer de caminhar junto com ele, né, e ter uma amizade aí, já tem algum tempo com ele, porque é um homem, né, cheio do Espírito Santo de Deus também. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo seu imensurável amor. O seu amor me atraiu, Senhor, me salvou, o seu amor me curou, o seu amor me libertou e tem me libertado e me curado até hoje. É isso que nós queremos, Pai, conhecer mais e mais a Ti. Nós estamos aqui, Senhor, para mergulhar nesse amor. Nós estamos aqui, Senhor, na viração do dia, nesse período, Pai amado, para dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti, queremos nos embriagar com Teu Espírito, queremos mais de Ti, queremos, Pai amado, ser transformados cada vez mais pelo poder da Tua palavra. Então fala conosco, Senhor, usa-nos, Senhor, para libertar os cativos, os oprimidos, Pai, dos vícios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de alcoolismo, que todo espírito, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, que tenta manipular e levar essas pessoas, Senhor, à morte, à roubo e destruição, seja repreendido no nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos que o espírito de alcoolismo e o espírito de imoralidade, eles caminham juntos. E nós repreendemos hoje em nome de Jesus, Pai. Nos cobre com o Teu sangue. O nosso clamor é nos dar direção, Pai amado, para libertar os cativos, Senhor, dos vícios. Cativos, Senhor, do alcoolismo. Usa nossas vidas, usa a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai. Usa-nos, Senhor, para que em nome de Jesus haja mudança e conversão, assim como um dia a Sua graça me alcançou. Assim como um dia, Senhor, eu fui envolvido pelo Teu amor, Pai, e transbordei da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença possa transformar, Pai, a vida, Senhor, daqueles que estão no lamaçal do pecado, que estão, Senhor, infelizmente, Senhor, sem direção, que estão cada vez mais, Senhor, sendo conduzidos a um abismo, Senhor, um abismo chamando outro abismo. Usa a minha vida, usa a vida dos Teus filhos que estão ouvindo, Senhor, essa live, que estão aqui, Senhor. Dá direção, ilumina, Senhor. Venha um insight deles, Senhor. Venha nome de pessoas para que o Senhor possa direcionar a vida dessas pessoas a irem até o Filho da Paz, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas possam ouvir a Tua palavra através dos Teus filhos. Que essas pessoas possam ir, Pai amado, para o encontro. Que essas pessoas possam ir para uma seita, que essas pessoas possam ir para uma casa de paz, que elas possam ir para a Tua igreja, Senhor, para o Teu corpo, mas que elas possam ser libertas, salvas, curadas e adornadas como a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e bendizemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Tua graça me alcançou. Que a Tua graça possa nos alcançar. Pai, e alcançar os perdidos. Salva os perdidos da casa de Israel. Salva os perdidos, Pai amado, do mundo. Salva os perdidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente. Deus abençoe. Um forte abraço. Graça e paz.